Olá, como é que você está? Belezinha com vocês? Tranquilo? Então, é isso aí. A continuação dos espaços que a gente se encontra em nossa vida, a gente permaneia nele. A gente vai cultivando isso e vamos entrando numa demissão de vida, a ponto de a gente não observar aquilo que a gente está fazendo. No decorrer da nossa caminhada, desde quando a gente se torna gente, digamos assim, a gente tenta descobrir algo que está dentro da gente. Exemplo, quando a gente é jovem, o jovem adolescente ele está se descobrindo constantemente, tudo para ele é novo, tudo para ele permanece aquilo extraordinário que é uma descoberta nova. E a gente se permaneia ou se permanece nessa ideia de que não vai passar, vai permanecer. Porque o adolescente, o jovem, ele vive numa metamorfose, mas para ele não é acabável, ou seja, que não vai acabar, vai sempre continuar. Mas a vida, o nosso equilíbrio, a nossa vida biológica, ela vai se desenvolvendo. E em um determinado tempo a gente chega a uma atitude de crescimento que a gente fica perplexo. E a gente muda de hábito, muda de ideias, muda de comportamento, seja homem ou mulher. Então, a vida de cada uma pessoa, ela é traçada conforme o seu DNA, conforme a sua cultura, a sua história, onde você veio, na sua educação principalmente. Então é necessário que você se forme numa cultura, numa educação, numa familiaridade de que você não permanecerá eternamente aonde você deve e permanecer, você pensa que vai ser eterno. Não, porque não digo um controle, mas um crescimento que você tem um momento, você tem um tempo determinado desde a sua origem, o seu nascimento. É como se fosse a gente estivesse fazendo isso, se alagando. Mas não, a gente está, sempre que a gente vai se multiplicando as nossas idades, a nossos anos, aquilo vai se diminuindo fisicamente, nosso corpo, nossa vida, nossa formação, nossa idade, nosso viver enquanto ser humano, até uma determinada idade que você chegue, sei lá quanto. Você deve ter família aí que ter durado 100 anos, 90, 80, 70. Tem família que dura 10 anos, 20, 30. Mas há um ideal para cada momento na nossa vida. Então, é interessante que a gente pegue esse momento, pegue esse espaço de tempo, digamos assim, para a gente construir ele. Porque no longo da sua velhice você vai não olhar para trás, você vai olhar assim no horizonte e você vai entender e vai observar que você fez algo de bom ou algo de ruim, ou você construiu aquilo que você deveria, ou você construiu o que você não deveria construir. É interessante que a gente devemos sempre olhar que há um construtor, que é o próprio Deus que constrói tudo isso, dá oportunidade para que eu e você vivemos essa ideia de vida. Seja você rico, pobre ou não sei, mas é importante que você admire-se e constrói o seu seus projetos, seus sonhos e permaneça e deixe o seu legado. Muitas pessoas, família ou aquelas pessoas que sempre caminham naquela conduta, deixa o seu legado
Por que eu estou falando isso? Porque permanentemente você, né, jovem, você aí que tem os seus 18 anos, 19 anos, 20 anos, está ainda trilhando, querendo decidir o que quer para a vida. Então é necessário que você desenvolva a sua cabeça, a sua mentalidade e procure o seu rumo. Porque quando você tiver com seus 30 ou 40 anos, você vai dizer, poxa, eu estou maduro, seja você homem ou mulher. Poxa, hoje eu tenho isso aqui, porque lá no começo eu ouvi um conselho do meu pai, eu ouvi um conselho dos meus irmãos, eu ouvi um conselho, enfim, de uma pessoa que chegou para mim e disse, aqui é o caminho. Infelizmente, ou felizmente, pessoas que trilham outra trilha, outros caminhos que leva outras condições que não é a chegada-se para o ser humano, né? A gente vive numa condição constantemente evolutiva, uma metamorfose. A sociedade em si, ela ensina, e ao mesmo tempo destrói as ideias, destrói aquela conduta e ensina o que deve ser ruim, o que deve ser bom. Então cabe você a trilhar um caminho para que você chegue à sua idade, maturidade, e diga, poxa, eu consegui, eu fui, eu tentei, eu já sou o que eu sou, porque eu construí uma base. Tem uma ideia, aquela ideia da casa construída, o vendaval, né? Aquele que você não constrói uma casa do nada. Para construir uma casa você tem que ter todas as ferramentas. Primeiro você tem que cavar o alicerce, ou seja, primeiro você tem que ter um terreno. Infelizmente a sociedade dividiu as desunidades, então você tem que comprar o terreno primeiramente, construir, você tem que cavar o alicerce, você tem que colocar brita, tem que botar areia, e tem que colocar semente, e vai construindo de baixo para cima. Então o alicerce é bem forte, porque ali quando vem os vendavais, os ventos não vão cair. Então a nossa vida é assim. Então, para que a gente possa chegar lá no topo, é preciso que a gente construa de baixo. Porque quem é rico, quem tem condição já constrói, já nasce construído. Mas mesmo assim eles tiveram uma construção, de alguém deixou. Então essa é a nossa prosa, nosso bate-papo. Entendeu? Nesse contexto desse momento aqui, bate-papo aqui do canal. Tamo junto? É isso aí.